Muito bem, meu querido irmão, semeador da paz, graça e paz a você. Vamos dar início aqui, então, agora às nossas lições que vão ser utilizadas nas casas de paz. Então, nós vamos utilizar, vamos falar sobre cada lição para que você possa ter uma ideia geral, de forma assim resumida, bem objetiva, para que você saiba como agir, como executar e o conteúdo que você vai tratar dentro do contexto das casas de paz, tá bom? Então nós vamos falar sobre a lição número 1, que tem o título A Bênção da Paz. Eu procurei trabalhar algumas lições aqui que dá para você falar tanto para quem é novo convertido quanto para quem é afastado. Então a gente consegue usar uma boa linguagem para isso aqui, tá bom? Aí vem a parte do quebra-gelo, que é muito importante. Geralmente o quebra-gelo a gente usa uma pergunta, assim, tal, que tem a ver com a lição e que pode ajudar na conexão, tá? Então no quebra-gelo que tem uma perguntinha básica que você vai fazer para as pessoas que estão ali, tá certo? O que irrita você? Você pode começar com o teu parceiro, para poder ir abrindo a área de discussão, e você também pode falar o que irrita para você, e aí depois você pergunta para as pessoas que estão na casa. Para quê? Isso chama de quebra-gelo. Vai perguntando, fala, pode ser uma coisa que ele vai se identificar ou não tem problema, mas você começa pela dupla, tá? E depois você vai e fala com as pessoas que estão ali na casa de paz, tudo bem? Então você vai fazer essa pergunta, deixa eles falarem normalmente, só para poder dar esse quebra-gelo. E aí depois você vai entrar no estudo. Aí você lê o texto da Bíblia, em Lucas, no capítulo 10, versículo 5, e a Bíblia diz o seguinte, porque Jesus quis, você vai fazer uma pergunta para eles, depois que você lê o texto bíblico, né? Porque Jesus quis que a primeira coisa que fizessem ao chegar numa casa fosse declarar a paz sobre aquele lar. Então você pergunta, faz essa pergunta para que a pessoa possa refletir sobre isso. Será que isso se aplica aos nossos dias hoje? Por quê? Então pergunte e deixa as pessoas responderem. Faz essa dinâmica, tá? E aí depois você pode explicar, depois que perguntou, depois que falou, você pode perguntar e explicar às pessoas aquilo que você está ministrando ali, tá certo? Aí depois que perguntou, lembre disso, você vai vir para cá. Aí você vai explicar um dos propósitos da vinda de Jesus ao mundo foi que para que nós pudéssemos experimentar a paz na nossa vida e em nossa casa. E aí você já começa a entrar no contexto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então quando ele entra na nossa casa, primeiro ele quer restabelecer nossa paz com Deus. Ele quer restabelecer a nossa paz com Deus. E a nossa paz também com os outros. Nunca Jesus entra na vida de uma pessoa, numa família, sem querer restabelecer paz pessoal, paz também em comunidade, social e paz com ele. Olha que coisa interessante, pessoal, social e também com ele diretamente. Então isso é muito importante. Hoje em dia, vemos tantas casas que têm falta desse tipo de paz, não é verdade? Então, olha o que diz a Bíblia em Lucas 10:5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. E aí você aproveita e declara, nós declaramos sobre esta casa a paz de Deus. Assim que nós chegamos aqui, nós queremos declarar nessa casa, que você que abriu essa casa, nós declaramos aqui paz de Deus sobre essa casa. E aí você parte para o segundo aspecto. E aí você vai ler Lucas no capítulo 10, versículo 41. E aí ele vai fazer uma pergunta, porque o texto de Lucas 10, 41 fala sobre o texto de Marta, né? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E aí você faz a pergunta, né, que tem aqui, compartilhe com o pessoal, diga assim, ó, Jesus diz que Marta estava preocupada, inquieta com muitas coisas. E você? Há algo que o tem preocupado? Anda inquieto? Ou até mesmo tirando a sua paz? Compartilhe. Então você vai pedir para as pessoas assim, pô, fala para mim, tem alguma coisa que tem tirado a tua paz hoje e tal? Gente, é impressionante, você vai ver como as pessoas começam a falar, elas começam a compartilhar, você tem que tomar cuidado para não alongar demais, tá bom? Então, e aí você pergunta a essas pessoas, né, o que tem tirado a sua paz, a paz dos seus corações? Então você vai deixar o pessoal compartilhar e isso vai ser aberto.
Aí você vai para a terceira parte agora, que é o texto de Lucas, no capítulo 10, versículo 42. E aí você vai dizer exatamente isso aqui. Maria, ao contrário de Marta, parece não estar com essa falta de paz. Será por quê? Então, gera essa questão. Como é que pode? Uma estava cheia de preocupação e a outra não estava. E aí você deixa as pessoas compartilharem, tal, rapidamente, falando, beleza. Depois você vai fazer o seguinte, olha, hoje tem a explicação aqui, ó, hoje muitos lares vivem preocupados e inquietos com muitas coisas, que tem cansado e estressado as famílias. Por isso, famílias têm vivido sem paz, com brigas, desentendimentos e muitas preocupações. Mas quando temos Jesus no nosso lar, devemos parar para ouvir a sua palavra. Ele é a fonte que pode suprir todas as necessidades e acalmar o nosso coração. Com Jesus, as preocupações e ansiedades não vencerão e a qualidade de vida em nossa família melhorará. Ou seja, você está ensinando para ele o seguinte: ouça, obedeça a palavra de Deus e você vai ter resultados por isso. Portanto, o primeiro passo que precisamos dar para termos paz é o quê? É ouvir a palavra de Jesus em nossa casa, assim como Maria parou para ouvir. Ela reconheceu que esta era a parte mais importante que devia ter naquele momento que Jesus estava ali. Quando temos Jesus na nossa vida, a paz que ele dá não pode ser tirada. Nada pode roubar essa paz. A palavra de Deus nos ensina a vencer as preocupações. E olha só o que a palavra disse em Lucas 10:42. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente compartilha, quando a gente obedece a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus, isso não é tirado. Na verdade, é uma bênção para a nossa vida. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, vão dizer algumas coisas interessantes para mim, né, e para você. Em vez de andarmos ansiosos e preocupados, o que o apóstolo Paulo nos recomenda fazer nessa passagem bíblica? Então você vai ver que em Filipenses 4, 6 e 7, ele vai dizer algo interessante, né? A apresentar a Deus os nossos medos, as nossas preocupações, ou seja, orar a Ele, falar com Ele. E aí você explica a pessoa que falar com Deus não precisa ter uma linguagem, ó soberano, excelentíssimo, conspícuo, augusto, Yahvé. Não, nada disso. Você pode, com certeza, falar com a pessoa, você fala do seu jeito, da sua linguagem, que Deus vai te responder, vai te entender. E é simples assim, de conversar com as pessoas nesse nível. E aí, Mateus 11, 28, a Bíblia fala isso sobre a sua sobrecarga. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração e que meu fardo é leve. Olha a palavra de Jesus. A palavra em Filipenses 4, 6 vai dizer para mim e para você: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Olha só, pela oração e súplicas. E com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Palavra de Deus poderosa, né, irmãos? E aí isso vai acontecendo. Então, você vai começar a trabalhar aprofundando aqui o contexto bíblico. Aí vem uma outra pergunta, que diz: o que é essa paz que excede a todo entendimento? A paz é a ausência de lutas? Então essas perguntas vão provocando as pessoas que estão ali. Provocando. Paz é a ausência de lutas? Né? Paz não é a ausência de lutas. A verdadeira paz é aquela que só Jesus pode nos dar. É a paz que não depende de circunstâncias. A paz que podemos ter em meio a uma situação dificílima, adversa, sabe, dificultosa. Essa paz nos sustenta em meio ao caos. Então podemos descansar, pois sabemos que Ele está conosco, está no controle de todas as coisas. Então você declara essa palavra na sua casa de paz, aí como semeador. E ao ler Filipenses, você vai dizer também: o que precisamos fazer para que o Deus da paz esteja conosco? Muito bem, simples. Você vai dizer: precisamos ter pensamentos de paz à nossa mente. Sabe? Precisamos trazer esses pensamentos, trazer a memória.
coisas boas, deixarmos de ser dirigidos pelas inquietações do nosso dia a dia, do nosso coração, pelas dificuldades do dia a dia, a gente ficar focado demais só nisso, então, e pôr em prática os ensinamentos de Deus. O que a Bíblia diz? Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática e o Deus de paz estará convosco. Então, Filipenses 4, de 8 e 9 e Lucas 10, 42 vão mostrar exatamente que a gente precisa ouvir e colocar essas coisas em prática, tá certo? E aí vem a parte da conclusão. Perceberam que aqui não tem muito mistério, vem a parte da conclusão e a oração, que é muito importante você dizer algumas coisas que a gente vai estar elencando aqui. Às vezes, estamos cansados por estarmos tentando fazer tudo sozinhos. E a maioria das pessoas fazem isso. A maioria de nós, inclusive você. Às vezes você quer resolver as coisas sozinho. E muitas vezes somos incapazes de fazê-lo, por mais que nos esforcemos. Jesus quer entrar na nossa casa e nos ajudar a edificá-la. Aí você vai perguntar aos participantes quais são os seus motivos de oração. Você vai perguntar, vamos ter um tempo agora de oração, e eu queria perguntar se você tem algum motivo, algum pedido de oração para que a gente esteja orando, e que a igreja também vai estar orando durante todo esse processo, esse período das casas de paz. Nós vamos estar orando por todos os pedidos de oração feitos nas casas de paz. E aí diga isso, nós vamos estar orando e a igreja também vai estar orando por esses motivos. Aí você termina fazendo uma oração com todos e peça para que eles repitam com você essa oração. Pelo menos essa parte da oração aqui você faz. Jesus. Aí a pessoa repete Jesus, neste momento, a pessoa neste momento, e vai assim consecutivamente. Nós entregamos em suas mãos todos os problemas e preocupações desta casa. Queremos que a nossa casa seja abençoada por sua paz. Que venha a nós o seu reino e que seja feita a sua vontade dentro do nosso lar. Príncipe da paz, tome o seu lugar em nossa vida. Nós queremos ouvir a tua palavra em nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. E aí você bota aquela música, a bênção, né? Aquela que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Beleza? Então, olha só, essa primeira música você vai fazer logo após esse tempo de oração, finaliza, e é interessante, procure não demorar na casa dessa pessoa, tá bom? A música que você pode utilizar, depois de ter essa oração, a pessoa já vai estar com entendimento, aí você usa a música para poder fazer uma finalização ali abençoadora, tá bom? Às vezes, se o tempo tiver corrido, pode colocar música de fundo e fazer a oração com as pessoas e depois encerra cantando o restante da música também. Você vai ter que administrar isso aí, tá bom? Então a nossa ideia aqui é que seja de 40 minutos a 1 hora estourando, tá? Aqui eu dei um resuminho básico, porque você sabe que tem a dinâmica, o pessoal chega e tal, recepciona, então precisa a gente ter esse equilíbrio aí, para ficar com gostinho de quero mais para próximo encontro, tá bom? Então vamos lá. Então não demore na casa, mesmo após a reunião, tá? Mesmo que por educação ela peça que você fique um pouco mais, procure não ficar muito tempo, é melhor deixar com vontade de que você retorne sabe, depois por um tempo com a família, sem problema nenhum. Então estimule as pessoas também, outra coisa que você precisa frisar bem, estimular as pessoas a convidarem outros amigos, familiares e parentes para a próxima reunião. Então fale dos horários de culto e convide também para virem à igreja, pois serão bem-vindos e serão anunciados também como participantes ali da Casa de Paz da nossa comunidade, tá bom? Essa é a nossa primeira lição. Espero que você tenha assim, uma ideia geral de como você vai aplicar essa lição, tá ok? Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.